Davi. Os primeiros indícios de que na vida familiar de Davi alguma coisa estivesse errada, talvez fosse possuir ele diversas mulheres. Conforme vocês devem lembrar, Davi comprara sua primeira mulher, Mical, filha de Saul, pela vida de 200 inimigos do rei. Em 1 Samuel 25, lê-se: contudo que Davi tomou como primeira mulher a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita, da família de Calebe, e depois Ainoã, de Jezreel. Ora, Deus havia sido explícito na sua palavra quando disse que o rei que ele escolhesse não deveria multiplicar para si mulheres, para que seu coração se não desviasse. Deuteronômio 17, versículos 15 a 17. Davi então sabia muito bem que Deus o havia escolhido para ser rei. Samuel o tinha ungido quando era ainda moço, mas em desobediência premeditada contra o expresso mandamento de Deus que se aplica especialmente a ele, Davi começou a multiplicar para si mulheres. O nome do terceiro filho de Davi, Absalão, significa pai da paz. Esse nome dá a entender o quanto Davi, depois de longos anos de exaustiva guerra e de fuga, suspira por paz. Mas vejamos quem era a mãe desse Absalão. Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Isso era grave, como se não bastasse que Davi multiplicasse para si as mulheres, ele vai até os povos pagãos à procura de mulheres de procedência nobre. Também isto é uma desobediência explícita e uma transgressão do reiterado mandamento divino, que previa que um israelita não deveria unir-se a uma filha dos povos pagãos adjacentes a Israel. Como poderia Davi esperar que de uma união dessa ordem resultasse alguma bênção? De pouco aproveitava dar ao filho desta mulher um nome cujo significado fosse bonito, se o filho provinha de um matrimônio firmado sobre premeditada desobediência à palavra de Deus. Esse nome não eliminou os resultados de um erro cometido. Absalão era um homem extraordinariamente belo. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. 2 Samuel 14, 25. É fácil imaginar que este elogio, pai da paz, não tenha tido um bom efeito sobre o jovem tão belo. Em 1 Reis 1,6, lê-se a respeito de Adonias, o filho de Agite, e que nascera depois de Absalão. A palavra de Deus registra algo lamentável a respeito da disciplina dispensada a este filho. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Que comprovante grave da veracidade das palavras que pouco mais tarde um dos meio-irmãos de Adonias, Salomão, escreveu, dizendo: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. Provérbios 13, 24. Quão diferente poderia ter sido a história de Davi, de Salomão e de todos os seus descendentes, se os filhos de Davi tivessem sido castigados sempre que necessário. Também Adonias era muito belo. Agite o concebera depois de Absalão. É bem provável que Absalão também não tenha recebido uma educação melhor do que o seu irmão imediato. Que quadro triste fornecem esses dois irmãos, que ambos eram muito belos e se desenvolveram sem disciplina. Puderam fazer a sua própria vontade e seguir os seus próprios caminhos, o que levou a ambos a uma morte precoce e violenta. Em nossos dias, existem muitos pais tolos que aprovam esse mesmo tipo de autoeducação dos filhos. O resultado desse método que aqui o Espírito Santo nos mostra
deveria ser suficiente para nos advertir contra a adoção desse mesmo método na educação e disciplina dos nossos filhos. É recomendável adotarmos as medidas recomendadas na Palavra de Deus. Mas vejamos mais alguns procedimentos de Davi. Em 2 Samuel 11, versículo 1, a palavra diz: E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a toda Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Por que Davi ficou em casa, se era o tempo em que os reis saem? Era preguiça? Quase parece que sim. Joabe, seus servos e todo Israel estão lá no campo de batalha, e Davi, o rei, fica ocioso no seu palácio. O ócio é o princípio de todos os maus costumes. Que contraste entre essa atitude e a de tempos posterior a ela. A essa altura não é de se admirar que Satanás armasse uma cilada para Davi, na qual ele caiu prontamente. Veja o que aconteceu. E aconteceu a hora da tarde em que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Vê-se aqui a sua sensualidade e a sua preguiça. Lá fora, no campo de batalha, estavam Joabe, seus servos e todo Israel guerreando as guerras do rei. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era mulher muito formosa à vista. Porque então Davi não desviou dela o seu olhar, por haver já decidido a ter o seu desejo, e por isso aquela consciência outrora sensível e de alto valor tinha sido agora endurecida. E ele, em vez de desviar o olhar de sobre ela, cobiçou-a, e não se contentou, antes de ter conseguido o objeto do seu desejo. Qualquer um de nós, na mesma situação, teria caído igualmente. Muitos dentre nós não são suficientemente cautelosos para manter tenra e pura a sua consciência, desviando rapidamente o olhar quando vem alguma coisa aprazível ou fascinante. Assim também, não temos o direito de condenar a Davi. A continuação da lamentável história de Davi, tanto suas mentiras quanto o homicídio que cometeu, poderia bem ser a biografia do escritor desta brochura ou a do leitor, se Deus nos não houvesse guardado na sua graça. Vemos ao mesmo tempo que até um pecador desta ordem recebe perdão quando da confissão de um coração quebrantado. Quando Davi disse: pequei contra o Senhor, a resposta de Deus foi: também o Senhor traspassou o teu pecado. Acontece, contudo, que uma sementeira dessa espécie produz o fruto correspondente. Essa verdade vemos confirmada quando reparamos nas tribulações que sobrevieram a Davi. A criança, que foi o fruto daquele adultério, morre, e Davi se humilha debaixo dos açoites da disciplina de Deus. Mas as atitudes de Davi teriam mais outras consequências. O que Davi fizera com Batseba, mulher de Urias, agora Amon, seu filho primogênito, o faz com Tamar, a bela filha de Davi. Quanta tristeza nessa história! Não é de se admirar que Davi ficasse muito irado quando ouviu tal notícia. 2 Samuel 13, versículo 21. Mas será que Davi conscientizou-se de que ele mesmo dera o exemplo que levou seu filho a cometer este erro tão grave de que Davi tanto se irava e que era tão humilhante para ele? Apesar de tudo isso, as consequências dos seus atos ainda não estão no fim. Tamar era irmã de Absalão. Este tanto se encheu de ódio contra Amon, por causa do ato praticado contra Tamar, que não descansou até tê-lo morto. Davi assim continua colhendo frutos de uma sementeira que tinha feito há anos. Absalão, para escapar do castigo, fugiu para Talmai,
o rei de Gesur, que era o seu avô por parte de mãe e que o acolheu, ali ele estava, pensava, seguro do castigo, que segundo a lei de Deus devê-lo-ia ter alcançado. Vocês conhecem a triste história do seu exílio temporário e do seu retorno, quando foi recebido pelo seu pai, outrora irado, sem que se ouça uma palavra sequer que deixe transparecer um sentimento de culpa ou arrependimento, como no caso do filho pródigo, quando disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Como continuação dos seus maus atos, Absalão procura ganhar a simpatia dos homens de Israel. Veja em 2 Samuel 15, versículo 6. Absalão planeja uma conspiração contra o rei, o seu próprio pai. Quando esta atinge o seu ponto culminante, ele manda trazer a Aitofel, o Gilonita, versículo 12. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. 2 Samuel 16, 23. Como era possível um tal atrevimento por parte de Absalão, de mandar trazer o conselheiro confidente de Davi? Também foi um fruto de uma sementeira má. Parece-me que Aitofel era o avô de Batseba. É fácil entender que ele nunca perdoara a Davi aquilo que ele havia feito à sua neta. Compare 2 Samuel 11:3 e 23, versículo 34. Contudo, esse quadro lamentável e sombrio cede alternadamente o lugar a um quadro luminoso, quando, por exemplo, vemos a devoção de um Itaí, de Gate e de outros mais, velhos e novos, procedentes de Israel, e também de outros povos, pois todos eram fiéis, adeptos e súditos de um rei rejeitado, como foi o rei Davi. O quadro como um todo, ou de um modo geral, fica cada vez mais tenebroso, até a ponto de encontrarmos o nobre rei Davi martirizado pelo desgosto, chorando a morte de seu filho Absalão. É uma das cenas mais tristes que Deus, na sua sabedoria, nos comunica na sua palavra. Não posso imaginar um grito mais triste do que o de Davi a respeito de seu filho, quando disse: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, só pais podem entender as profundezas da aflição e da dor contida nesses gritos. Quando da morte da filha de Batseba, Davi esteve bem diferente, 2 Samuel 12. Naquela ocasião, Davi pôde dizer: eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi sabia muito bem que a separação entre ele e seu filho Absalão era de caráter eterno. Nada é tão triste quanto morrer sem esperança da vida eterna. A morte, o rei dos terrores, e depois disso o invariável juízo, cuja sentença é o castigo eterno, que nenhum pai ou mãe tenha de sofrer a tortura de uma separação tão lacerante. Apesar de todos os acontecimentos lamentáveis que já temos visto na vida de Davi, ainda restam mais. Quando Natã, o profeta, veio a Davi depois que este havia cometido aquele terrível pecado e contou-lhe a história do rico que tomou a única ovelha de seu vizinho pobre, Davi, na sua indignação, condenou o rico a ter de restituir o quadruplicado pela cordeira. 1 Samuel 12:6. O profeta, naquela ocasião, respondeu a Davi: tu és este homem. Ora, Deus permitiu que a sentença que Davi pronunciou naquele tempo contra o vizinho rico caísse agora sobre ele mesmo. Até agora foi visto que 3 cordeiros já lhe foram tomados: Amon, Absalão e a filha de Batseba. Mais tarde, em 1 Reis 1 e 2, principalmente capítulo 2, versículos 24 a 25, ficou registrada
a lamentável morte de Adonias. Com efeito, o homem rico teve de restituir quadruplicado. Isso foi um fruto indizivelmente amargo, cuja sementeira iniciou-se quando o primeiro passo foi dado no caminho da desobediência à palavra de Deus. Que Deus nos guarde de caminhos próprios.